A Bíblia revela as intervenções de Deus nos assuntos de seu povo. A história de Ezequias e seus inúmeros inimigos é um dos maiores exemplos disso. Ezequias era um homem que se mostrava o oposto completo de seu terrível pai, Acás. Durante seu reinado, ele recebeu uma honra incomum, fazendo o que era correto aos olhos do Senhor, assim como seu antepassado Davi fizera no 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel. Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abi, filha de Zacarias. Ezequias fez o que o Senhor aprova, conforme tinha feito Davi, seu predecessor. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 1 ao 3. Ezequias foi um dos raros que eliminou os altares e ídolos, lugares altos e destruiu os postes de adoração. Além disso, ele reduziu a nada a serpente de bronze criada por Moisés séculos antes, conhecida como Neutztan, que significa coisa de bronze, como registrada em Números capítulo 20, versículo 8 a 9. Disse o Senhor a Moisés: faça uma serpente venenosa e coloque em um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Então Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou em um poste. Quando alguém era mordido por uma cobra e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Que pena que este objeto que Deus havia usado para libertar o seu povo tenha se tornado uma fonte de adoração. Por essas e outras razões, Ezequias foi considerado um rei à parte dos demais de Judá, por sua fidelidade nos mandamentos de Deus, segundo Reis, capítulo 18, versículo 4 a 5. Ele removeu os altos lugares de adoração pagã, destruiu as imagens e as colunas sagradas da pedra, cortou os postes da deusa Aserá e também esmagou em pedaços a serpente de bronze feita por Moisés, pois até aquela época os israelitas queimavam incenso para ela e chamavam de Neutzan, uma escultura de bronze. Ezequias depositou sua confiança e fé no Senhor, o Deus de Israel, de modo que depois dele não houve igual entre todos os reis de Judá e nem entre os que os precederam. Depois de ler sobre a infidelidade e ações atrozes de muitos reis de Israel e Judá, o rei Ezequias é um sopro de ar fresco. Ele prosperou por onde quer que fosse, pois o Senhor estava com ele. Segundo Reis, capítulo 18, versículos 6 a 16. O Senhor estava com Ezequias, e ele prosperava por onde quer que fosse. Ele se rebelou contra o rei da Síria e se recusou a servi-lo. Derrotou os filisteus até Gaza, incluindo territórios deles, desde as torres de vigia isoladas até as cidades fortificadas e populosas. Agora, no 4º ano do reinado do rei Ezequias e no 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei da Síria, subiu contra a Samaria e a cercou. Ao fim de 3 anos, a tomaram no 6º ano do reinado de Ezequias e no 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel. Samaria caiu, e o rei da Síria levou Israel em exílio para a Síria, estabelecendo em cidades como Alá, no rio Amor, em cidades dos Medos. Isso aconteceu porque o povo não deu ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e quebrou a aliança que Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado. No 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá, exceto Jerusalém, e as conquistou. Nesse momento, Ezequias, rei de Judá, enviou uma mensagem a Senaqueribe, rei da Síria, em Laques, reconhecendo o seu erro e pedindo para retirar-se. Ezequias concordou em pagar um tributo de 300 talentos de prata, 30 talentos de ouro a Senaqueribe. Ele entregou todo o dinheiro encontrado no templo do Senhor e nos tesouros do palácio real. Naquela época, Ezequias também removeu o revestimento de ouro das portas do templo do Senhor e dos batentes. O conquistador de Israel era o rei assírio que Ezequias enfrentaria. Infelizmente, as coisas não ocorreram como planejado. Senaqueribe atacou e conquistou todas as cidades fortificadas de Judá, deixando apenas Jerusalém. Nesse momento,
Ezequias pode ter percebido que subestimou gravemente a situação. Ele admitiu seu erro a Senaqueribe e ofereceu um resgate para evitar que o seu povo sofresse o mesmo destino de Israel. A demanda era enorme e Ezequias enviou todo o ouro e prata disponível, incluindo o saque do ouro do templo. Entretanto, as coisas estavam prestes a piorar, pois Deus cercaria os assírios em torno de Jerusalém para testar a fé de Ezequias e demonstrar seu próprio poder ao povo. Pode ser que Senaqueribe estivesse procurando um pretexto para atacar Jerusalém e concluir sua conquista de Judá. De qualquer forma, o rei assírio enviou uma delegação e um grande exército a Jerusalém para exigir a rendição da cidade. Então, o rei da Síria enviou Taran, Rabsaris e Rabcaquer, seus principais oficiais, com um grande exército, a Lax, onde encontraram o rei Ezequias em Jerusalém. Ao se aproximarem, pararam junto ao aquedro do açude superior, localizado no caminho do campo do oleiro. Eles pediram para falar com o rei, mas em vez disso foram recebidos por Eliaquim, filho de Ilquias, que estava encarregado do palácio real, além do escrivão Sebna e o secretário Joaquim. Eles desejavam entregar pessoalmente a mensagem ao rei, mas acabaram falando com a delegação de Ezequias. Rabcaquer então questionou: por que vocês confiam em meras palavras vazias? Com quem vocês realmente estão contando? Vocês se rebelaram contra mim. Se vocês depositam sua confiança no Egito, é como apoiar-se em um cajado quebrado que perfurará em quem se apoia nele. Isso é o que Faraó, o rei do Egito, é para todos que confiam nele. Mas, se vocês me disserem que confiam e se apoiam no Senhor, nosso Deus, o mesmo Deus cujos lugares altos e altares Ezequias removeu, então o desafio é adorar somente neste altar em Jerusalém. Faça um acordo com meu rei, o rei da Síria, e ele fornecerá 2.000 cavalos. Como vocês podem enfrentar até o menor dos oficiais do meu senhor, se estão confiando no Egito para carros e cavaleiros? Foi o Senhor quem me ordenou atacar e destruir esta terra. O porta-voz assírio de Senaqueribe tentou convencer Ezequias e seu povo de que suas promessas eram vazias, citando a aliança com o Egito e o poderoso exército assírio. Ele lembrou que o Senhor havia ordenado o ataque, o que pode ter causado dúvida entre o povo de Jerusalém. No entanto, Ezequias e seu povo se mantiveram firmes na fé de que o Senhor os livraria. Essa tensa situação ilustra como a tentação pode se apresentar sobre uma aparência atraente, mas a confiança no Senhor prevaleceu. Segundo o relato, segundo Reis capítulo 18, versículo 33 ao 37, o porta-voz do rei assírio fez uma série de perguntas retóricas para questionar a capacidade de Deus de resgatar Jerusalém das mãos do rei da Síria. Ele mencionou outros deuses das nações que supostamente não haviam conseguido resgatar as suas terras de conquistadores. O povo, a pedido do rei Ezequias, permaneceu em silêncio, pois o rei havia ordenado que não respondessem a essas provocações. No entanto, a mensagem do porta-voz assírio causou grande preocupação. Homens enviados por Ezequias foram até o rei com suas roupas rasgadas para relatar o discurso provocativo. Ezequias, ao ouvir isso, também rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e foi à casa do Senhor. Ele enviou Sebna, o escrivão, os anciões do sacerdote e o profeta Isaías para falar com Deus e fazer uma oração pelo remanescente do povo em Judá. Ezequias estava angustiado e ansioso, enfrentando um momento de punição e humilhação. Este episódio destaca a complexidade da fé e da adversidade, mesmo sendo fiel a Deus. Ezequias enfrentou desafios significativos, no entanto, a história também demonstra que a fidelidade a Deus não isenta alguém de dificuldades, mas prepara para enfrentá-la com confiança e fé. Mesmo em momentos difíceis, confiar em Deus é essencial, e isso nos permite testemunhar o poder de Deus em ação. O rei Ezequias, apesar de sua angústia, foi ao templo do Senhor para adorar. Ele fez algo incomum
enviando uma delegação vestida com pano de saco para buscar uma palavra do Senhor através do profeta Isaías. Eles explicaram a situação crítica de Judá a Deus por meio do profeta, informando que o líder assírio estava zombando do Deus vivo, conforme relatado em 2 Reis 19, do 5 ao 7. Em resposta, o profeta Isaías transmitiu uma mensagem de Deus para Ezequias. Essa mensagem começava com as palavras: "Não tenham medo". Essa frase era frequentemente usada na Bíblia para transmitir confiança, coragem e a certeza de que Deus estava no controle. Deus não apenas ouviria as palavras blasfemas do mensageiro assírio, mas também responderia a elas. No entanto, o rei assírio retornou e sitiou Líbina, mas ao ouvir sobre a aproximação de Tiraca, rei da Etiópia, desviou sua atenção de Jerusalém. Ele enviou mensageiros a Ezequias para zombar de seu Deus e questionar se os seus deuses de outras nações haviam salvado essas nações. Ele mencionou várias cidades que caíram diante dos assírios, insinuando que Jerusalém sofreria o mesmo destino. Ezequias recebeu a carta dos mensageiros, leu-a, levou ao templo do Senhor. Ele a colocou diante de Deus em um ato de entrega. Ezequias orou ao Senhor, reconhecendo que o Senhor é o Deus de Israel, Criador dos céus e da terra. Ele pediu que Deus ouvisse e visse a zombaria de Senaqueribe, lembrando que os deuses das nações conquistadas eram ídolos feitos por mãos humanas incapazes de salvar. Ezequias implorou a Deus para livrar o seu povo e assim demonstrar a todos os reinos da terra que somente o Senhor é Deus. Ezequias não rasgou suas vestes em desespero, mas entregou a situação nas mãos de Deus, apelando para o caráter divino, a relação especial com Israel. Ele estava confiante de que a resposta de Deus traria a grande glória a ele. Essa história destaca a importância da confiança em Deus e da busca pela sua orientação nas horas de angústia. Essa oração serve como exemplo inspirador para os crentes que estão passando por tempos difíceis, conforme narrado em 2 Reis 19, do 20 ao 28. A mensagem de Deus transmitida por meio do profeta Isaías é uma resposta à oração de Ezequias em relação a Senaqueribe, o rei da Assíria. Isaías envia a mensagem de Deus a Ezequias, proclamando que o Senhor ouviu sua oração. O profeta então descreve como a filha de Sião e a filha de Jerusalém zombam de Senaqueribe. Este rei assírio havia ousado blasfemar contra o Deus vivo, zombando e desafiando o Senhor com arrogância. Ele alegou que conquistaria montanhas, florestas e rios como nenhum outro. No entanto, Deus revela que ele já havia planejado o destino de Senaqueribe desde tempos antigos. O rei assírio era meramente um instrumento nas mãos de Deus para executar os seus propósitos, transformando cidades fortificadas em ruína. Como resultado, os habitantes das terras conquistadas ficariam envergonhados e impotentes como plantas que murcham antes de crescer. O Senhor conhece todos os pensamentos e ações de Senaqueribe, e diante de sua fúria e arrogância, Deus promete colocar um anzol em seu nariz e uma rédea em seus lábios, forçando-o a voltar pelo caminho de onde veio. Em um ato de misericórdia, Deus oferece uma promessa de sustento para o povo de Jerusalém. Eles comerão das colheitas que crescerão por si mesmas nos próximos 2 anos, e no 3º ano poderão plantar e colher livremente. Judá não será destruída, e um remanescente florescerá. Deus assegura a Ezequias que o rei da Assíria não entrará em Jerusalém, lançará setas sobre eles, nem construirá rampas de cerco. Isso acontecerá porque Deus defenderá a cidade, não apenas por amor a si mesmo, mas também por amor a seu servo Davi, cumprindo a promessa de manter um descendente de Davi no trono de Jerusalém para sempre. Naquela noite, um anjo do Senhor matou 185.000 soldados assírios no acampamento. Quando Senaqueribe retornou a Nínive, foi assassinado por seus próprios filhos enquanto adorava no templo do seu Deus. Assim Deus demonstrou sua soberania e poder supremo sobre os reinos da terra, cumprindo a sua promessa de proteger Jerusalém e o seu povo.